1998 foi um ano extremamente importante para a história dos videogames. Algumas pessoas acham que aquele foi o melhor ano de todos, e eu diria que essa é uma opinião bastante válida. Zelda Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Soul Calibur 1, Resident Evil 2 e Half-Life são alguns exemplos do que o ano teve a oferecer. Uns joguinhos sem importância aí, né? Junto desses estava Metal Gear Solid, desenvolvido pela Konami para o PlayStation 1. A capa é meio simples, né? Vamos ver. Você não pode jogar um livro pela capa, minha mãe dizia aí. Por que a capa do jogo é assim? Digo, não tem necessariamente nada de errado com ela, mas por que não utilizar nenhum dos trabalhos magníficos do Yoji Shinkawa, o ilustrador principal da série? Olha pra essas artes, elas são lindas, caramba! É como se o Kojima estivesse deliberadamente tentando esconder alguma coisa. E conhecendo ele, pra falar a verdade, isso é até bem provável. Falar sobre Metal Gear é falar sobre o seu criador, Hideo Kojima. Diretor, roteirista e designer de todos os jogos principais da série, Kojima é um daqueles pouquíssimos casos no mundo dos videogames em que o toque particular de um diretor pode ser percebido claramente em sua obra, como a sua excentricidade. Call me Otacon. Otacon? It stands for Otaku Convention. And otaku's a guy like me who likes Japanimation. E o seu detalhismo. The codex receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. Se eu não soubesse disso, eu não jogava. Então, Metal Gear Solid, segundo o seu próprio título, é um jogo de ação e espionagem tática, o que é uma classificação bem apropriada. Você controla o espião/soldado/mercenário Solid Snake, que com a ajuda de uma equipe de especialistas, deve infiltrar uma instalação militar na ilha de Shadow Moses. Um grupo de mercenários chamado Foxhound, dos quais Snake fazia parte há muito tempo atrás, liderados pelo enigmático Liquid Snake, sim, ele tem o mesmo codinome que o seu, e aliados a um pequeno exército de super soldados geneticamente modificados, sequestraram o local e estão ameaçando o governo americano. Eles afirmam ter capacidade de lançar um ataque nuclear a qualquer local do mundo e o farão, caso os americanos não cumpram suas exigências de reaver os restos mortais do lendário mercenário Big Boss. Peraí, é Big Boss, é Foxhound, é Round de Street Fighter, né? Shadow... Taranã... Tá de boa. Tá. Na verdade, esta é a terceira iteração da série Metal Gear. Os dois primeiros jogos foram lançados para o MSX2, um tipo de computador que existiu exclusivamente no Japão. Portanto, eles nunca vieram para o ocidente, com a exceção de umas versões toscas que a Konami desenvolveu para o Nintendinho. Eu recomendo que você ignore elas, pois ambas são versões bostas dos originais de MSX, com uma história não canônica e tudo mais. Solid é a primeira vez em que a franquia se aventura no reino das 3 dimensões. E, falando em 3D, os gráficos do jogo sofrem do que eu costumo chamar de Síndrome da Pepeca, que significa, porra, isso é um jogo de PS1, o que você queria? Eles podiam ser impressionantes para a época, mas quase nenhum deles sobreviveu ao teste do tempo. Olha só para essas incríveis expressões faciais. Notem a variedade. Uau! São especialmente boas as animações dos personagens quando eles falam. A tecnologia para animar movimentos labiais ainda não existia, então como eles resolveram o problema? If there's anyone who can figure out how to stop Metal Gear from launching, it's him. Entendido. Felizmente o jogo veio acompanhado de uma dublagem que, falando sério, é realmente excelente. E eu digo isso sobre todos os atores e atrizes que trabalharam nela. Naomi, the chief, what happened? I don't know. It looked like a heart attack, but... A heart attack? No. Colonel, are you hiding something from me? Eu não consigo identificar um único personagem no jogo inteiro que esteja mal interpretado, o que é algo excepcional para um período onde até outros jogos pela própria Konami eram infames por terem uma dublagem, digamos, questionável. You seem human, and yet, what do you here? Fisk, inglês e espanhol é Fisk.
Lembra que eu disse que esse jogo foi lançado em 1998? Pois é, aquele foi um ano extremamente importante para o futuro dos jogos de stealth. Nele foram lançados 3 dos seus títulos mais importantes. Além do nosso Metal Gear Solid, também saíram Tenchu Stealth Assassins e Thief, The Dark Project. Os 3 juntos foram capazes de elevar o gênero a um nível de popularidade nunca antes visto. E falando assim, uma pessoa poderia supor que, nossa, esse Metal Gear deve ser uma excelente referência para jogos similares no futuro. E ela estaria não lá muito certa. Vejam bem, o gameplay do MGS é muito rudimentar. E algumas escolhas de design dos desenvolvedores são bastante questionáveis. Toda vez que você for visto por um guarda, simplesmente corra alguns metros e se esconda atrás de uma caixa por uns 20 segundos e voilá! Toda a segurança do local vai ter esquecido completamente da sua existência. O que é muito engraçado, pois esses soldados supostamente possuem um QI maior que 180. And besides that, they're all geniuses with IQs over 180. Se o deles é 180, quanto é o do Snake? É demais de... Be careful, Snake. The genome soldiers have highly developed senses of hearing and vision due to their gene therapy. Highly developed senses of hearing and vision. A inteligência dos guardas não é o único problema. Os controles do jogo são bem estranhos, e em vários momentos você vai ser atingido por coisas que estão fora do seu campo de visão. Também tem essas armadilhas que te matam instantaneamente se você cair nelas e, são muitos problemas. Nice to meet you, Snake. It's an honor to speak to a living legend like yourself. What's wrong? Nothing. I just didn't expect a world-class designer of military technology to be so cute. Oh, calma lá, Snake. Você acabou de conhecer a menina, você nem sabe se ela é maior de idade. E pela imagem eu diria que não. So there's something you like about me, huh? Yeah, you've got a great butt. Oh, I see. First it's my eyes, now it's my butt. What's next? Nossa, e que olhos lindos e que bunda magnífica. On the battlefield, you never think about what's next. O cara vai direto ao ponto. Eu ainda não apresentei vocês, mas o nome desta senhorita é Meryl. Ela é uma das personagens principais, sobrinha do Coronel Roy Campbell e seu interesse romântico ao longo da história. Eu acho meio bizarro que ela se apaixona pelo Snake muito rápido. Tipo, eles acabaram de se conhecer pessoalmente, tiveram alguns minutos de diálogo e logo nos acontecimentos em seguida você descobre que ela tem sentimentos por você. When I joined up, they gave me psychotherapy to destroy my interest in men. Parece que não deu muito certo, né? Enfim. Logo depois que o seu encontro com a Meryl termina, o jogo segue para um de seus pontos mais memoráveis. That's strange. There's no guard. What happened to the music? Começa aqui, quando o Snake estranha a música do jogo ter parado de tocar. Sim, ele está falando sobre a música do jogo. A série Metal Gear tem um hábito frequente de quebrar a quarta barreira, e isso acontece em diversos momentos espalhados ao longo de vários diálogos. Press the circle button repeatedly to regain your strength. When you've had enough, press the select button to submit. When your life reaches 0, the game is over. There are no continues, my friend. Don't even think about using auto fire, or I'll know. Snake, it's been a long time since you saved your game. Yeah? So what? If your body can't survive the torture, it'll be game over. You really want to travel down that long road again? Come on, I won't tell. Mas é na batalha contra Psycho Mantis, um psíquico extremamente poderoso que faz parte da Foxhound, em que o jogo se supera e entra para sempre para a história. It's useless, I told you. I can read your every thought. A batalha finalmente começa e, depois de bugar a sua televisão por alguns segundos, a primeira coisa que você percebe é que é impossível acertar o Psycho Mantis com as suas armas. O coronel explica que ele está lendo a sua mente, e por causa disso ele consegue prever todos os seus movimentos. Maldição! Eu me sinto como Yugi lutando contra o Pegasus.
Isso é loucura. Primeiro ele lê minha mente, depois ele traz os monstros de minhas cartas à vida. Passados alguns minutos de desespero, enquanto Mantis joga toda a mobília do escritório em sua direção, você eventualmente descobre que ele está, na verdade, lendo os inputs do seu controle. Filha da puta. Tá, bom saber, mas o que eu faço pra evitar isso? I got it. Use the controller port. Plug your controller into controller port 2. If you do that, he won't be able to read your mind. Meu Deus, funciona! Você consegue imaginar o quão impressionante isso foi para as pessoas que lutaram a luta na época? Olha, eu não joguei esse Metal Gear em 1998, que é quando ele foi lançado. Eu era bastante jovem na época ainda. Mas essa luta explodiu minha mente, explodiu ela 1000 vezes. Eu acho essa uma das melhores boss fights da história dos videogames, sem discussão. Eu falei mais cedo que o gameplay do jogo é meio zoado, e eu suponho que seja dessa forma por um bom motivo. Parece ter sido uma escolha deliberada do Kojima e sua equipe sacrificar a jogabilidade em benefício daquela que é a melhor característica do jogo, o seu enredo. A história de Metal Gear Solid é brilhante. Ela trata de assuntos extremamente complexos como armas nucleares, segredos de governo, exércitos privados e manipulação genética. E tudo bem, jogos com temáticas adultas não eram uma grande novidade na época, mas o que faz o MGS se destacar dos outros é a forma como a trama é executada e a cinematografia de tudo isso. O jogo literalmente parece um filme. Passados traumáticos, vingança, traição. Porra, tem um personagem que é um ciborgue ninja. Peraí, mas isso aqui é o quê? É Overwatch? Todas essas coisas existem dentro do jogo e são muito bem executadas. Especialmente os integrantes da Foxhound. Vocês já conhecem o Psycho Mantis, mas nós também temos no cardápio o Revolver Ocelot, protagonista de vários memes legais na internet. O Vulcan Raven, porque todo jogo que se preze precisa ter um inimigo que seja um brutamontes. Decoy Octopus, pode ignorar esse personagem. A Sniper Wolf, que você inicialmente pensa ser só mais uma piriguete sem coração porque ela atira na Meryl várias vezes sem dó, coitada. Mas que na verdade tem uma história trágica e emocionante. E é claro, não podemos esquecer do nosso Oni-chan favorito, o Liquid Snake. Sério, ele é um antagonista muito bom, e pra eu te convencer disso, basta eu te mostrar uma cena. Liquid Snake! Did you like my sunglasses? Ah, sim, eu gostei. Não é possível perceber no jogo, provavelmente porque o rosto deles deve ser feito de uns 5 polígonos, mas Snake e Liquid são cópias quase idênticas um do outro. Tanto que ainda no começo do jogo, Snake chega a questionar se por acaso ele tem um irmão gêmeo. Acaba que de fato Liquid é o seu irmão, mas não do jeito que você pensa. A história é bem complicada. Por sinal, filho da mãe difícil de matar, caramba. A primeira vez que você luta contra o Liquid, ele está pilotando um helicóptero. Você explode a merda dele pros ares e mesmo assim ele sobrevive. No segundo encontro, ele está controlando algo muito pior, o Metal Gear em si. E olha só, você explode a merda dele mais uma vez e, adivinha, ele sobrevive de novo. Então, num dos momentos mais simbólicos da série, vocês têm uma batalha épica de mãos limpas em cima da carcaça destruída do Metal Gear. O Liquid é derrubado de uma altura que facilmente mataria qualquer ser humano e ele continua vivo. Look, Snake, daylight. We're gonna crash. Ok, agora ele morreu, né? I can't see him either. Liquid's dead. Uh-oh. Snake! No fim das contas, o Liquid acaba morrendo para um vírus chamado Foxdie que ele adquiriu previamente. E sim, isso também é uma longa história. O Snake e a Meryl se levantam, admiram o nascer do sol juntos e se beijam. Mentira, eles não se beijam. Embora eu ache que a Meryl merecia. Ela tomou tiro pra caralho. Uma bitoquinha, né? Rápido. E o jogo termina com uma bela mensagem sobre o significado da vida, não perder a esperança, encontrar um novo caminho e parar de ser um egoísta escroto. Mas que maravilhosa peça de entretenimento.
Sério, eu adoro esse jogo. Ele tem certos defeitos que são bastante claros, mas a história, os personagens, o humor, a inovação, a cinematografia, todas essas coisas compensam as suas falhas facilmente. Sem falar no legado da série Metal Gear, que continua depois daqui a todo vapor. Caramba, o jogo até te dá lição de moral, pô! I think it's time we look for a new path in life. A new path? A new purpose. Will we find it? We'll find it. I know we'll find it. Quer saber? Você tá certo, Snake. Eu vou colocar o meu tênis e apreciar o céu do lado de fora. Crianças, não fumem, não usem drogas. A vida é uma só. Até a próxima.